Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, a segunda edição dessa sexta-feira muito agitada dentro do Vasco, que já pela parte da manhã começou com a visita da 777 Partners a São Januário, um encontro que aconteceu na parte da tarde com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e a gente, é claro, vai trazer tudo o que aconteceu para vocês nesse vídeo. Vamos inclusive falar aqui sobre o posicionamento do Josh Wander, o sócio fundador da empresa norte-americana, que deixou bem claro que esse será o último clássico dos milhões, onde o Flamengo terá mais investimento que o Vasco. Recado importante que, sem dúvida nenhuma, empolga a torcida vascaína. Então, é claro, além dessas, temos muitas outras novidades, e se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Esse é o canal do torcedor vascaíno, então se você é Vasco, se inscreva nesse canal, não perca tempo, nos ajude. Também o YouTube infelizmente não está notificando os nossos vídeos, então a gente precisa demais da sua ajuda. Deixe o seu like, ative o seu sininho de notificação e deixe aqui também o seu comentário. Eu vou fazer exatamente o que eu fiz pela parte da manhã, irei responder a cada um de vocês, então deixa aqui embaixo o seu comentário, tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco. Antes, rapidamente, eu só queria aqui agradecer ao primeiro membro do canal do Gigante. Como a grande maioria já sabe, abrimos aí um grupo de membro e hoje pela parte da manhã o João Vitor assinou o plano Saudações Vascaínas. Então, João Vitor, muito obrigado. E para você que ainda não é membro, seja um membro do canal, tem aí grupo exclusivo para você. Mas vamos que vamos, agora sim falar de Vasco, porque hoje foi uma sexta-feira muito agitada. Tivemos aí pela parte da manhã a ida da empresa norte-americana 777 Partners a São Januário, para conhecer o nosso caldeirão, para conhecer a colina histórica. Os 7 representantes estiveram aí em São Januário, essa visita, né, que iniciou pela sala da presidência. Lá tanto o Carlos Roberto Osório quanto também o Roberto Dinamite tiveram um momento com os 7 representantes. O Osório apresentou, né, ali São Januário, a história do clube, a criação do estádio, e eles conheceram também o Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do clube de regatas Vasco da Gama. Depois, eles seguiram aí para a tribuna de honra de São Januário, onde naquele momento o Pedro Seixas, que é o VP de projetos especiais do Vasco da Gama, apresentou, né, o projeto de reestruturação, de reforma de São Januário, que será inclusive feito pela 777 Partners, e dali da tribuna de honra eles foram conhecer outros locais do estádio, como por exemplo o novo Espaço Experiência. Saindo do Espaço Experiência, eles foram para o departamento de futebol das categorias de base, acompanharam inclusive um pequeno período do treino da categoria Sub-13 da Vasco Academy, que tem ali São Januário como um dos locais de treinamento, e na sequência os 7 representantes, né, acompanhados, é claro, da diretoria administrativa do Vasco, foram conhecer os estúdios da Vasco TV. A visita terminou no vestiário do futebol profissional e dentro do gramado, onde está aparecendo aí essas imagens para vocês, onde os 7 representantes receberam ali as carteirinhas, os títulos de sócio torcedor do Vasco da Gama. De lá eles foram para o campo anexo, onde foram também apresentados para a equipe sub-20 que treinava no local e conheceram o colégio Vasco da Gama. Então foi um dia cheio, um dia de visita, um dia aí de conhecimento da nossa colina histórica, e todo esse tour, como normalmente acontece, terminou na mega loja. E um dos 7 representantes que mais comprou foi o Steven Pasco, que é o sócio fundador da 777 Partners, ao lado do Josh Wander. Ele foi às compras, realmente comprou bastante coisa, como está aparecendo aí na imagem para vocês. A informação que a gente tem é que ele comprou a linha completa de produtos do Vasco. Então, de fato, os norte-americanos muito empolgados com essa nova aquisição que deve acontecer em meados de junho, 70% da SAF do Vasco da Gama. Após a saída de São Januário, os 7 representantes, ao lado também, é claro, da diretoria administrativa do Clube de Regatas Vasco da Gama, foram se encontrar com Eduardo Paes no Palácio da Cidade. Lá eles conversaram sobre a reforma de São Januário, que terá que ser inclusive debatida com o próprio prefeito da cidade carioca, pois o entorno do local, o entorno do estádio também passará por reformulações, e tudo isso tem que ser conversado com o Eduardo Paes. E também foram falar, é claro, sobre o CT Moacir Barbosa, que a expectativa é que ele venha a ser ampliado. E tudo isso relacionado à obra tem que passar pelo prefeito da cidade. Inclusive, o próprio Eduardo Paes, que é um torcedor vascaíno,
falou sobre essa conversa. Ele disse o seguinte, abre aspas, estou muito empolgado com esse possível acordo do Vasco com a 777 Partners, com o prefeito e como vascaíno. Vou fazer de tudo para ajudar no que for possível. O momento é perfeito para a chegada desses investimentos na nossa cidade. O Vasco da Gama forte é importante para o Rio e para o futebol brasileiro. Ou seja, o prefeito Eduardo Paes, inclusive, esteve na partida entre Vasco e Fluminense no Engenhão, muito empolgado com a chegada da empresa norte-americana dentro do clube de regatas Vasco da Gama. Ainda em São Januário, o Josh Wander, que como eu já falei é o sócio fundador da empresa, deu aí uma pequena entrevista ao GE. E essa entrevista chamou bastante atenção por diversas palavras faladas pelo próprio. Uma delas, o investimento que será feito pelo Vasco. Inclusive, um recado para o torcedor vascaíno se tratando já dessa partida de domingo contra a equipe do Flamengo. Dê uma olhada aí nas palavras que o Josh Wander disse, ao lado inclusive do Roberto Dinamite, sobre investimento. Deixou bem claro que esse será o último Clássico dos Milhões, onde o Flamengo entra em campo com uma vantagem financeira com relação a investimento. Dê uma olhada nas palavras que de fato arrepiaram o torcedor vascaíno. I think the players were all very excited and I felt really good energy. I think everybody's really excited about this potential new transaction and the ability for us to participate. I'm really excited to meet the fans at Maracanã on Sunday and engage with the Vasco fans. And I can make one promise to all of the Vasco fans that this will be the last time in history that Vasco will enter a match at a financial disadvantage. Então, como vocês viram aí, de fato, o Josh Wander bastante empolgado com o Vasco, comentou, né, sobre essa disparidade que acontece atualmente entre os dois elencos, mas garantiu que essa realidade em breve vai ser parte do passado. Além desse tema, além desse tópico, o próprio sócio fundador também comentou sobre outros dois assuntos muito importantes. Primeiro, ele foi perguntado sobre o que encontrou no Vasco, se o que ele encontrou era de fato o que a empresa esperava, e também foi perguntado sobre contratações, reforços. Ele respondeu, se tratando dessa chegada ao clube, de conhecer mais a fundo o Vasco, ele respondeu o seguinte: honestamente é melhor do que eu esperava. Eu tinha uma ideia geral sobre o clube, a gestão, as instalações. Fiquei impressionado com o CT, as pessoas, o departamento médico, o time de futebol. Foi muito animador visitar hoje a escola, encontrar os jovens que crescem como jogadores do Vasco. É legal ver um ambiente familiar que as pessoas vivem no Brasil. Estamos animados para perpetuar esse legado. E com relação também ao investimento que será feito. O Vasco está nítido atualmente dentro desse elenco que há necessidade de contratar, há necessidade de trazer reforços e é uma preocupação da torcida vascaína, mais inclusive com todo respeito do que da própria diretoria. O torcedor vascaíno hoje tem mais noção do que a atual diretoria sobre a necessidade de contratar, de trazer novos reforços. E o Josh Wander trouxe essa revelação, deixou bem claro que a empresa e o Vasco já estão trabalhando na captação de novos jogadores ainda para a disputa dessa Série B. Ele disse o seguinte, abre aspas, enquanto conversamos, nossa equipe e o Vasco estão trabalhando para identificar talentos que podem ajudar imediatamente. Uma das particularidades da participação da 777, não só no Vasco, mas em outros clubes pelo mundo, é que temos uma série de recursos que permitem identificar os melhores talentos e termos a possibilidade de fazer anúncios num futuro breve, ou seja, reforços oriundos, vindos da própria 777 Partners devem estar chegando no Vasco em breve. Lembrando, a janela para a Série B se encerra dia 14 de abril. Após esse período, uma nova abrirá somente em julho, 3 meses após o início da competição. Então é uma corrida contra o tempo, tanto por parte do Vasco em ir ao mercado e contratar, quanto também por parte da empresa norte-americana, de apresentar esses reforços, de apresentar esses jogadores e fazer com que o Vasco, é claro, os contrate. Porque atualmente, ainda, quem tem a caneta é a diretoria vascaína. Eu quero saber de você, tá empolgado com a empresa norte-americana? Deixa aqui embaixo a sua opinião, que eu faço questão de responder a cada um de vocês. À noite, a gente vai voltar a comentar sobre 777 Partners. Agora, a gente vai trazer o que aconteceu extra SAF, extra empresa norte-americana.
Inclusive, agora há pouco, pela parte da tarde, o Vasco anunciou oficialmente que o treino de amanhã será liberado para a torcida vascaína e irá acontecer no nosso Caldeirão, São Januário. Dia 19 de março, os portões serão abertos às 10h30 da manhã e o acesso será feito pela entrada social e também pelo portão 9. Treino aberto para que a torcida vascaína lote o Caldeirão. Muito provavelmente teremos a presença dos 7 representantes da 777 Partners, eles que irão ter um contato mais direto com o torcedor vascaíno. Expectativa, é claro, de casa cheia. Então amanhã, lugar de vascaíno é em São Januário. O Vasco conta com a sua presença, vamos lá fazer uma festa e empurrar o Vasco, né? Já que o próprio elenco, infelizmente, não tem muitas forças para chegar junto e ir contra o Flamengo. Vamos empurrar, fazer a nossa festa bonita, cantar na arquibancada e, de fato, marcar esse sábado com mais uma linda festa do torcedor vascaíno. Rapidamente, antes de entrar no assunto contratação, porque hoje o Vasco anunciou um novo reforço, eu quero só trazer uma informação sobre a nova camisa. O Vasco, nessa última quarta-feira, às 4h da tarde, lançou o seu segundo uniforme para essa temporada, uma camisa linda, branca, com listra horizontal atrás, a faixa horizontal, aliás, atrás, também detalhes em gola V, uma camisa de fato espetacular, uma das camisas mais bonitas já feitas pelo Vasco nesses últimos anos, e ela está hoje já disponível nas boutiques do Vasco da Gama, nas lojas gigantes da colina. A camisa já está disponível, inclusive com um nome grátis durante período limitado. Então, se você é um torcedor e quer um novo uniforme, vá nas lojas e, é claro, se você conhece alguma loja que queira me patrocinar, mande pra mim aí que eu tô aceitando essa camisa que tá linda demais. E para encerrar o vídeo, reforço, porque hoje o Vasco acertou a contratação do atacante Ricardinho, nascido aí no ano de 2004, ele vem para a equipe sub-20 do Vasco da Gama e assinou um contrato de empréstimo com o Vasco até fevereiro de 2024, ele que chega junto ao Aster Brasil do Espírito Santo. É um atacante, vem após aí um longo período de observação feito pelo setor de captação e análise de mercado da base Cruz Maltina, ele que inclusive disputou a Copinha São Paulo pelo mesmo Aster Brasil e foi um dos destaques do setor ofensivo da equipe. Vem para o Vasco um jogador considerado ainda novo, de apenas 18 anos, para formar o elenco do Sub-20 para essa temporada de 2022. À noite, a gente retorna com bastante conteúdo e novidade para vocês. Vamos falar sobre Paulinho Mocelin, atacante do São Bernardo, que pode estar chegando no Vasco. Vasco e Guarani disputam pela contratação do atleta e falar também muito ainda sobre 777 Partners. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, seja membro do canal, grupo exclusivo, sorteio de canecas, participação nas lives, só isso sendo membro do canal do Gigante. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.